Olá, amigos do vinho, como vocês estão? Wagner, tá certo fazer isso? Wagner, isso é errado? Fazer assim ou fazer assado, tá certo ou tá errado? Amigos, eu quero falar com vocês hoje sobre os 5 erros comuns que todo enófilo deve evitar. Ah, você não sabe o que é enófilo? Tem um card aqui te explicando isso. Vem comigo, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos nessa! Ah, mas antes, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Aproveita e já ativa o sininho aí. E não se esqueça que, como eu sempre falo, a sua participação é muito importante aqui. Pessoal, eu vejo tanta coisa errada, eu vejo inclusive algumas falácias que hoje eu quero enumerar para você. Vamos falar sobre os 5 maiores erros que todo amante do vinho deve evitar. O último deles é o que mais me preocupa e você precisa certamente evitá-lo, beleza? Vamos nessa! O primeiro é achar que tampa de rosca não presta. Eu também ouço o tempo todo as pessoas dizendo, inclusive alguns blogs e algumas pessoas famosas falando que vinhos com tampas de rosca não são bons. Ou atribuem somente aqueles que são fechados com rolha de cortiça como sendo os vinhos bons ou vinhos que devem ser valorizados. Essa tampa de rosca, também conhecida como screw cap, é em geral uma forma nova de fechar o vinho. Então tudo isso que você ouve dizendo que não é bom é uma grande bobagem, onde na realidade as tampas de roscas elas são muito eficientes para a vedação das garrafas. O maior objetivo desse tipo de fechamento é dificultar a entrada de oxigênio no recipiente. Portanto, o que a gente não quer? A gente não quer uma garrafa que tenha oxigênio lá dentro. E aí você usa esse tipo de vedação para garantir que a bebida fica fresca e preservada para o consumo. Já as tampas naturais, as de cortiças, são utilizadas para vinhos de guarda ou alguns vinhos mais nobres, né? Em geral, você vai encontrar esse tipo em mais ou menos 5% da população de vinho só, porque os outros 95% da população é feito para consumir ainda jovem, né? Então, e por que as pessoas usam, alguns usam cortiça e outros não? Porque o papel da cortiça é fazer a microoxigenação, garantindo que o oxigênio tem um pequeno passagem para a garrafa e vai evoluindo ali aquele líquido dentro da garrafa, entendeu? É por isso que a gente usa a cortiça. Mas não é correto dizer que só o vinho que é usado... Não é correto dizer que só o vinho tampado com rolha de cortiça é melhor para usar e o com vedante do tipo screw cap não funciona, tá? A regra é mais ou menos assim, ó. Se você tem preferência por comprar um vinho de safra mais recente, mais jovem, ou se você está comprando esse vinho no supermercado e você vai consumi-lo na sequência, não se preocupe com o tipo de vedação, tá? Tanto faz se vai ser com rolha de cortiça, se vai ser com rolha sintética ou tampa de rosca. Não vai mudar absolutamente nada na tua experiência. Portanto, sim, pode comprar. O segundo maior erro é o julgamento do conteúdo do vinho pelo rótulo. Não deixe que o rótulo e o formato da garrafa sejam os principais fatores para influenciar na sua decisão de comprar um vinho ou outro. Para vocês terem uma ideia, há até algumas vinícolas que hoje investem pesado em design e também no marketing. Para quê? Para fazer com que as suas garrafas fiquem diferentes, com rótulos lindos e, na verdade, não se traduzem no líquido que está dentro da garrafa. E quando você coloca esse líquido na taça, a beleza está só por fora, né? É aquele ditado, tão lindo, mas tão ordinário, é exatamente a mesma coisa, né? Outra coisa também ligada à estética é o fundo da garrafa.
Provavelmente você já ouviu que quanto maior o fundo e você encaixa o dedo, melhor é o vinho, né? Eu mesmo já fui a algumas vinícolas que lá na vinícola eles diziam que quanto melhor é o fundo, quanto mais encaixa o dedo no fundo da garrafa, melhor é o vinho. Isso é uma bobagem tremenda, dá vontade de sair gritando socorro, porque não é verdade, não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, tá? Da mesma forma que você tem dúvidas sobre como escolher o vinho para uma ocasião ou para outra ocasião, faça o seguinte, ó, procure sempre ouvir os críticos. E se você não os conhece, busque o especialista do estabelecimento. Ele vai saber te ajudar a escolher a melhor garrafa. Portanto, não compre nem pelo rótulo, nem pelo formato da garrafa, muito menos por aquele fundo ser mais longo ou menor, mais profundo ou mais raso. Isso é bullshit, não vai funcionar de nada, tá bom? Busque a ajuda de alguém que possa te contribuir com você ou especialista do lugar. O terceiro erro muito comum é segurar a taça de maneira errada, né? Por mais que a maioria das taças de vinho sejam fabricadas de materiais delicados, segurar a taça pelo bojo, onde é o bojo, pessoal? Aqui, ó, segurar assim é uma forma muito errada de fazer. Ao fazer isso, o calor da sua mão vai ser transmitido para o líquido e na maioria dos casos esse calor vai influenciar na tua experiência, não só dos aromas, mas também do sabor, né? Porque com esse calor os aromas vão ser desprendidos no vinho, né? Então não é à toa que a bebida, que esse vinho tem uma temperatura ideal para consumo, tá? Então se preocupe com a temperatura de consumo, ela muda a tua experiência, tá bom? Fique atentos, muito atentos a isso. Uma outra coisa que eu não quero pegando a taça assim é sujar a taça, porque durante a refeição é natural que você esteja com a mão suja. E se você pega assim, você suja a taça, inclusive vai te dificultar na sua degustação visual, né? Porque a taça está suja, né? Então use sempre a forma correta, né? As taças, tanto de espumantes quanto de vinhos tintos e brancos, elas têm cada vez mais essa haste grande, tá vendo? Para que serve isso? Para que você pegue pela haste ou pela base, nunca pelo bojo, tá? E não se preocupe, porque essas hastes elas são totalmente resistentes e elas resistem suficiente para que você segure por lá com firmeza, para que você gire o vinho e não se preocupe porque ela não vai quebrar. Portanto, não pegue pelo bojo, pegue pela haste ou pegue pela base. O quarto erro é não servir o vinho na sequência adequada. Imagine que você vai receber os teus amigos na tua casa e você tem à sua disposição ali diversos tipos de vinho. Sem dúvida, pegará muito mal servir numa sequência que não seja favorável, ou seja, que atrapalhe na tua degustação. Essa semana mesmo me procurou um seguidor que ele dizia o seguinte, ó, cara, eu fui fazer uma experiência com diversos tipos de vinho na mesma degustação e não foi boa, eu fiquei mal, não senti, a experiência não foi legal. E quando ele me explicava isso, ficou evidente para mim que o que ele fez de errado ali foi colocar a sequência do vinho errada. Então, se preocupe com a sequência certa para você servir o vinho quando for servir mais do que um, porque isso vai mudar totalmente, tá bom? A sua experiência com o vinho. De fato, é preciso considerar as características de cada vinho para que nenhum se sobressaia ou confunda a nota do outro, né? Então, a sequência ela é fundamental para isso. Quando você for servir os vinhos, vários deles, na mesma ocasião, pense na seguinte ordem: dos leves para os encorpados, ou seja, os mais encorpados devem ser consumidos por último. A ordem natural seria começar pelos espumantes, seguindo pelos vinhos brancos leves, seguido ainda pelos vinhos brancos encorpados, depois os brancos aromáticos. Aí você pode ir para os rosés, para os tintos leves, para os tintos de médio corpo, os tintos encorpados e por último os vinhos de sobremesa ou os vinhos fortificados, tá? E aí você pode seguir a seguinte regra: vai dos brancos para os tintos,
vai dos menos alcoólicos para os mais alcoólicos. Agora eu quero falar com você sobre o quinto e último erro que a maioria dos enófilos cometem, que é beber sempre os mesmos vinhos. Esse é um erro muito comum entre os amantes de vinho. Algumas pessoas que assim que encontram um tipo de vinho que realmente gostam, elas não querem trocar esse exemplar mais por nada. Isso porque tem medo de errar nas escolhas futuras, né? Então eu vejo isso acontecendo constantemente, mesmo em alguns degustadores mais experientes, né? Normalmente se repete o rótulo ou até mesmo o estilo de vinho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que só toma Malbec, vinho da uva Malbec. Eu tenho outro que só toma vinho de uva Primitivo. Então eu acho que quando você faz isso, você perde, né? Eu acredito muito que fazendo dessa forma, isso certamente vai impedir de você ampliar o teu conhecimento sobre o vinho, além de fazer com que você não perceba, além de fazer que você perca a oportunidade de provar vinhos extraordinários, né? De viver outras culturas incríveis, ou até mesmo experimentar outros exemplares que vão fazer você ter um leque de oportunidades muito grande, né? Quem ainda não se encantou, por exemplo, com vinho santo, com Tokai 6 Plutônios, se você não sabe do que eu estou falando, é porque provavelmente você está bebendo sempre do mesmo vinho. Então a dica é: não beba o mesmo vinho. Assim que você tiver interesse de sair, mudar de patamar, de sair da posição de iniciante, você vai se tornar mais experiente na degustação. Como? Provando de tudo. Sempre que você puder, então, experimente todo tipo de vinho, todo tipo de uva, experimente vinhos de diversas regiões, de climas, de estilos diferentes, né? Outra ideia é explorar os países diferentes dos tradicionais. Normalmente as pessoas no Brasil ficam entre Chile e Argentina, talvez mais no Chile, né? Então não faça isso, vá para outros países, inclusive no próprio Brasil. As pessoas têm muito preconceito com vinhos brasileiros e existem vinícolas brasileiras muito boas, com vinhos consagrados, que certamente vale a pena você experimentar e não ficar repetindo o mesmo. Portanto, não repita o mesmo. A tua vida é limitada e as possibilidades de vinho são ilimitadas. Portanto, beba o máximo que você puder para que você se torne mais experiente e passe a ter um maior leque de conhecimento no mundo do vinho. Bom, amigos, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo. Isso me ajuda muito e me mantém motivado para fazer outros vídeos, tá? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Isso vai fazer a gente ganhar relevância aqui dentro do YouTube e também nas redes sociais, gerando cada vez mais conteúdos para vocês. Eu confesso que dá muito trabalho fazer os vídeos e vocês curtindo e compartilhando vão me ajudar, sem dúvida nenhuma, a me manter motivado e ajudar aqui esse canal a crescer cada vez mais, tudo bem? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até o próximo encontro.